Bem-vindo à Expedição Canadá. Em setembro de 2025, eu realizei uma viagem mágica. Cruzei o segundo maior país do mundo, de leste a oeste, em uma viagem de moto com os meus amigos. Foram 24 dias entre a saída e a volta para casa, em uma jornada realizada por 3 pilotos em 3 motos alugadas para essa aventura. Rodamos 8.022 quilômetros, consumindo 530 litros de gasolina por moto, totalizando 1.590 litros de combustível. Como curiosidade, passamos por 4 estados americanos e nada menos do que 6 estados canadenses, totalizando 10 estados. Colocamos as nossas motos nas estradas do Canadá, atravessando o país inteiro, enfrentando todos os desafios e desfrutando das paisagens e experiências exclusivas que só uma jornada desafiadora como essa pode oferecer. Começando pelo clima de final de verão canadense, com calor, frio, tempestades e muita neblina, além das distâncias enormes, vida selvagem, a região dos Grandes Lagos, as montanhas rochosas, 2 das mais belas estradas do planeta, Icefields Parkway e a Sea to Sky Highway, e claro, a mais longa estrada nacional da Terra, a Trans-Canada Highway, por onde passamos a maior parte do tempo. Tudo estava lá, esperando por nós e por nossas motos. O nosso roteiro começa por Chicago, nos Estados Unidos, onde nós retiramos as motos alugadas. De Chicago, partimos para o Canadá, fizemos a fronteira e a nossa primeira pernoite foi em London. Dali, partimos para a belíssima capital do país, Ottawa. Na sequência, subimos para a região mais francesa do Canadá, na província de Quebec, explorando primeiramente Montreal, passando por Trois-Rivières e chegando à maravilhosa cidade de Quebec, que fica às portas do Atlântico e une herança europeia à vastidão do Canadá. Em Quebec, começa o duro desafio de cruzar o Canadá de leste a oeste. A gente deixa para trás a cidade, pega a Trans-Canada Highway definitivamente e com ela a gente chega a Pembroke. De Pembroke, viajamos até Blind River, já na região dos Grandes Lagos, às margens do Lago Huron. Seguimos viagem pela rota cênica do Lago Superior e chegamos a Thunder Bay, que fica às margens desse outro grande lago, o Lago Superior. Deixando a região dos Grandes Lagos para trás, seguimos para a cidade que é o marco central do território canadense, Winnipeg. De Winnipeg até as Rochosas, seguimos pela região mais plana e agrícola do Canadá, primeiramente até Regina. E de Regina, vencendo a parte central canadense, chegamos a Calgary, aos pés das Montanhas Rochosas. Aqui a viagem começa a mudar, e muito. Subimos de Calgary até Banff, essa cidade que é uma joia turística cravada na altitude das montanhas. Banff foi a nossa base para 2 rolês de moto dos mais empolgantes. Em um dia, fizemos o bate-volta no famoso Lake Louise e no dia seguinte, pilotamos pela lendária estrada Icefields Parkway para alcançar as geleiras em Columbia Icefield. Começando a volta, deixamos Banff para trás, passamos por Jasper e descemos a montanha até Kamloops. Em um dia extraordinário e inesperado, pilotamos pela surpreendente estrada Sea to Sky Highway, entre montanhas, lagos e picos nevados, cruzamos a cidade olímpica de Whistler e alcançamos a maior conquista da viagem, Vancouver, nosso último e principal destino dentro do Canadá. Para fechar, Vancouver e o Canadá ficam para trás em definitivo, cruzamos novamente a fronteira e voltamos para os Estados Unidos, onde finalizamos a expedição em Seattle, devolvendo as motos alugadas e pegando o voo de volta para casa. Este é o nosso super roteiro pelo Canadá, o segundo maior país do planeta. Vencemos o desafio, graças a Deus, e agora
Você é o meu convidado para vir na garupa e desfrutar de cada dia, cada experiência e revelação. Veste o capacete, porque a expedição vai começar! Papai, Oi, papai, pode falar. Isso, pode filmar. Filma lá pra gente. Muito bem. O que você vai cozinhar hoje, Gael? Eu vou anunciar lá só pra... Carbonara, velho? Sério? Tô dentro, hein? Bora. Eu vou fazer com receita, certo? Um pra cada um, vamos ver como é que tá esse negócio aqui, hein? Um pro Matuca, um pro Gael e um pro papai. E aí? um pouquinho mais. Não de sal. Cozinhar um pouquinho mais, né? Não, calma aí. E o Matheus, o que acha? O que você acha, Matheus? O que você acha? Quero mais. Um pouquinho mais de sal também. Tá. Um pouquinho mais de sal e um pouquinho mais de cozimento. É bom? É bom? Calma, mano. E aí, Gael? Qual a nota do seu carbonara? 11 de 10. 11 de 10, velho? Tá voando, hein, mano? Olha aí, papai. Mais uma expedição tá para acontecer e, novamente, serão muitos dias longe de todos. Viajar e ficar fora de casa não é uma novidade para mim. Desde cedo, eu sempre viajei bastante, seja de carro, avião ou de moto, seja por turismo ou a trabalho pela empresa e pela igreja. Mas, dessa vez, se segura aí. Tudo parece estar diferente. Eu não estou emocionado e perdido nos meus pensamentos. Pelo contrário, dentro de mim, a cada dia que se aproxima a data de deixar os meninos mais uma vez e partir para a expedição, uma nova direção vai solidamente se consolidando no meu espírito. Parece que já não é mais suficiente eles participarem daqui de casa do que eu estou fazendo lá longe. Por mais que eu tenha um senso de missão e aceitação da esposa e dos filhos,
Estes dias e horas finais com os meninos plantaram em mim algumas incômodas perguntas que eu já tenho as respostas e farei questão de compartilhar com você que me acompanha aqui no canal. Mas aguenta aí, que isso fica para o último episódio dessa série. Por enquanto, é rotina de saída para a expedição. E uma das atrações é sempre o mapa, onde os meninos vão acompanhar o papai e marcar o dia a dia da jornada. Vamos ver então como é que vai ser feito esse mapa? A tarefa das crianças. Quem vai fazer o mapa pro papai? Aê, galera! Bora então! O que você tem na mão aí, Matheus? Caneta. O que você tem na mão aí, Gael? Cola. Vocês estão prontos para fazer o mapa? Sim. Então vamos lá então. A ideia aqui é a seguinte, ó. Aqui, ó, o papai tá em Chicago, que é a primeira cidade que o papai vai estar lá. E aqui o papai vai estar em Seattle, que é a última cidade que o papai vai chegar. Então o papai vai sair daqui, vai passar em um monte de cidade, ó. E aí o papai vai cruzar o Canadá, vai vir aqui e chegar aqui. Quando o papai chegar aqui, é a última cidade que o papai volta pro Brasil. Então agora a nossa missão aqui, ó, é colocar a bandeira do Brasil aqui, tá? Colar ela aqui, que é onde o papai vai começar. E aí nós vamos conectar ela, tá bom? Vamos lá então? Assim, ó. Isso, tá ótimo. Muito bem, então nós temos a bandeira do Brasil, que é onde o papai vai começar o rolê, tá bom? Então agora, o que nós temos que fazer, tá? Colar um papai aqui do lado. Que todo lugar que o papai tiver tem que colar um papai. Então vai lá, Gael, pega um papai aí. Beleza? Aqui, ó, pega o papai e cola o papai no mapa. Aê! Muito bem! Então o papai tá no Brasil agora, certo? Mas agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa conectar. Isso, conectar o papai saindo do Brasil, indo para Chicago com a caneta. Aê! Parabéns, toca aí. Você também, Gael. Toca aí. Muito bem. Posso contar com vocês para essa tarefa? Então valeu. Toca aí. É a missão dos meninos. Missão dos meninos. Uma das tarefas mais complexas de preparação para essa expedição foi, sem dúvida, arrumar a mala. Diferente da expedição para o Peru, quando eu fui de avião até Rio Branco, mas a minha própria moto saiu de casa carregada com tudo que foi possível, o desafio na Expedição Canadá é levar no avião de São Paulo a Chicago em um voo internacional com limitação de peso e número de bagagens, uma quantidade enorme de conteúdos. Algumas roupas bem contadas para o dia a dia, ferramentas para as principais emergências, a mala-tanque da moto, equipamento de gravação incluindo nada menos que 3 câmeras e um drone, além de todo o equipamento de segurança pessoal, capacete, jaqueta, calça, luvas e as botas. A ginástica foi gigante. Usei alguns sacos de vácuo para diminuir o tamanho de tudo e eu ainda pude contar com a ajuda do Matheus, que não desgrudou 1 minuto de mim no final de semana anterior ao meu embarque. Eu sou gigante. Você é gigante? Por que você é gigante? Porque eu sou gigante. Porque eu posso ir na moto. Ah, você pode ir na moto. E onde você quer ir de moto? Lá. Lá na onde? Na viagem. Na viagem? Sim. Que viagem? Com o papai? Sim. É? Mas você é pequenininho ainda, né? Papai, eu não sou pequeno ainda, papai. Você não é pequenininho? Não. Não? Que tamanho que você tem? Eu tenho grande. Você é grande? Sim. É, mas por que você é grande? Você tá comendo legumes, é isso? Sim. É mesmo? É. Sério? Eu sou gigante. Gigante você é? É. Caramba, velho. Aí eu passo na moto. No final, depois de muito estica e puxa, deu tudo certo. Na última viagem de moto ao Peru, eu estava em uma fase agitada demais,
falhei na disciplina, não consegui treinar tão focado antes da expedição e acabei viajando abaixo da forma física que eu gostaria. Eu tive muitas dores no corpo, principalmente na parte das costas e nas pernas. E talvez por isso eu terminava boa parte dos dias bem fadigado. Então, para essa expedição, a ideia foi trabalhar direito na preparação física para a viagem ao Canadá. E eu contei com o João para cuidar disso para mim, que entendeu a necessidade e foi incrível na minha preparação através dos treinos físicos. Com o Hugo, a gente adotou o protocolo de treinamento no último ano, durante esses 12 meses, onde nosso foco principal era hipertrofia muscular e perda de gordura. A gente teve esses resultados com muito êxito, né? O Hugo é um aluno que sempre é muito dedicado, ele sempre vem aqui, independente do estado dele físico, mental, ele sempre vem, faz o que tem que ser feito. Então é isso que gerou muito resultado para ele. E esse treinamento ele acaba fortalecendo também um pouco da musculatura dele para a viagem de moto. Então é algo que ajuda muito ele para esses 20 e poucos dias que ele vai passar agora no Canadá e que com certeza vai favorecer muito ele nessa viagem. E talvez você pense, baita frescura esse negócio de preparar o físico para andar de moto. Mas na moral, pilotar 4, 8, 11 mil quilômetros de moto, com trechos de até 900 ou 1.000 quilômetros no dia, muitas vezes sob condições climáticas adversas, não é só um passeio, é um esporte. E eu penso que é fundamental que o motociclista esteja preparado em forma física por 2 motivos bem simples. Primeiro, confiar, claro, que não vai ter dores. E com isso, o segundo motivo, ter bem-estar mental à disposição para aproveitar a jornada ao máximo, sem ficar vivendo de Dorflex e spray de gelol no final do dia. A minha preparação para a longa jornada de mais de 8.000 quilômetros que nós fizemos no Canadá me garantiu uma viagem tranquila e sem dores. E eu só quis aqui compartilhar a minha experiência com você. Se eu pude te inspirar de alguma forma com isso, já valeu demais. O último dia antes do embarque era um domingo. E para que você me conheça melhor, eu preciso te dizer, eu amo os domingos. Domingo é dia de igreja, domingo é dia de reunir a família da fé. Recentemente, nós inauguramos um novo campus da nova estação, a igreja que eu pastorei em Santa Bárbara do Oeste. Nossos dias têm sido de muita alegria, crescimento, salvações, curas, restaurações e sempre cheios da presença de Deus. O que Deus faz nesse lugar e a partir desse lugar é extraordinário. Ser pastor é um encargo que fica muito além da minha própria vontade. É um chamado ao sacrifício, ao servir, ao cuidar das ovelhas. Pastorear uma igreja é uma responsabilidade muito grande e quero compartilhar com você o que eu penso sobre isso. Seria impossível fazê-lo sem uma visão clara do céu e sem Jesus, o nosso bom pastor. Nesse último dia por aqui, eu me diverti adorando a Deus ao lado da Ana Paula, junto com a igreja. Desfrutei de alguns últimos abraços carinhosos e recebi a oração de envio para a Expedição Canadá. Nós declaramos sobre ele a sua presença, amém, a sua provisão, o seu amor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você deve se lembrar do Zé Ricardo, lá do primeiro episódio da Expedição Fim do Mundo. O Zé é esse aí que está ao meu lado, orando pela minha vida, mais uma vez. O Zé Ricardo é meu irmão de criação, nós crescemos juntos. Nossa história não tem muitos limites, porque vieram as esposas e se tornaram melhores amigas, e depois vieram os filhos e se tornaram os melhores amigos também. Hoje, nós, além de amigos, somos os pastores que estão à frente da nova estação. E viver tudo isso junto tem sido um prazer, uma honra e um privilégio. Nessa noite, o Zé Ricardo e a igreja me abençoaram e me guardaram em oração para mais uma missão que está começando. Acontece que o dia virou e chegou o primeiro dia da Expedição Canadá. Bom dia. Agora 4h43 da manhã, dia 1º de setembro de 2025.
saindo de casa, rumo ao aeroporto de Guarulhos. Daqui a pouquinho a gente vai pegar o avião sentido Chicago e é em Guarulhos que eu encontro os meus amigos, o Antônio e o Corival. A Expedição Canadá vai começar. Daqui pra frente, a viagem acontece. E nesse primeiro dia, eu tô deixando pra trás minha casa e indo até o Aeroporto Internacional de Guarulhos. Mas repare quem está ao meu lado no dia 1, nos primeiros momentos da jornada. O Zé Ricardo. Antes de deixá-lo e me encontrar com os companheiros que farão a jornada comigo, eu preciso registrar e quero muito que você saiba. O Zé Ricardo é o amigo mais confiável, transformador, leal e dedicado que alguém pode ter. O Zé é o irmão de coração que Deus me deu e por isso eu sou muito grato a Deus. Opa, peraí, vamos parar por aqui um pouquinho? Talvez você que esteja assistindo esteja se perguntando assim, mas como assim uma expedição pro Canadá? Que história é essa? De onde esses caras tiraram Canadá? Bom, para começar, o Canadá, não é um exagero dizer, é provavelmente o país mais lindo do planeta, se não for um dos mais, ele é o mais lindo do planeta. Um país muito especial, mas assim, ideal para você botar a tua moto na estrada, passar por aquelas cidades, paisagens, biomas e desfrutar demais, porque de fato o Canadá, por si só, já seria um grande destino para o motociclismo. Mas não é assim que começa a nossa história, porque de fato a história para a decisão do Canadá é uma história muito curiosa. Final de 2024, a gente já tinha decidido que a nossa próxima aventura seria para a Carretera Austral. Aquela estrada extraordinária, desejada, que fica no sul do Chile, na Patagônia chilena, cheia de desafios. E a gente já estava certo de que a nossa viagem em 2025 seria, portanto, para a Carretera Austral. Mas no final de 2024, enquanto a gente estava ali organizando as nossas coisas para a Carretera Austral, o meu amigo Antônio, esse ser humano extraordinário, de verdade, completo, tão rico em ideias, em carinho, uma pessoa que realmente a gente tem muito prazer de estar por perto. Ele pega a moto, como já fez muitas vezes, e sai lá de Itaipava, no Rio de Janeiro, e vem aqui para nossa casa em Santa Bárbara e fala assim, Hugo, tô passando aí, vou jantar com vocês, vou passar um tempo gostoso com vocês aí. E aí ele chega, a gente tá na mesa ali comendo, com as crianças, com a Ana Paula, eu, o Antônio, e ele fala assim, cara, sei que a gente vai para a Carretera Austral ano que vem, mas eu tô aqui pensando em fazer uma viagem solo. E é para um país diferente, é um país que normalmente a gente não vai de moto. E eu queria saber a sua opinião. Eu falei, claro, Antônio, conta aí, quem sabe eu consigo te ajudar a montar esse negócio aí. Mas eu não esperava que ele ia falar esse tal país. Ele falou, cara, é pro Canadá. E eu tô pensando em fazer uma viagem solo, ida e volta, cruzando o Canadá, indo e voltando, num plano muito doido de viagem através da Trans-Canada Highway. Esse plano, eu vou colocar aqui, ó, para você ver que ele trouxe até o rascunho na mão para mostrar para mim esse plano. Um plano maluco de ida e volta pelo Canadá, que é simplesmente o segundo maior território do planeta. É um país muito grande, é um país gigantesco, é um país que, de fato, a gente tem um território que nós não temos noção, apesar do Brasil ser tão grande. O Antônio falou, eu vou e volto. Tá aqui o plano dele, ó. Depois, lá na nossa viagem, ele se arrependeu e falou assim, cara, já imaginou se eu tivesse feito isso? Que loucura! Ia sofrer demais. Mas voltando aqui, na hora que ele me apresenta esse plano e fala que é o Canadá, eu já tenho uma história com a Ana Paula, com o Canadá, e na hora eu falo pra ele assim, cara, Canadá, esse rolê não é qualquer rolê.
antes de entender o rolê que estava marcado ali, antes de entender quilometragem, por onde vai, com que moto, na hora eu falei para ele assim, Antônio, você não vai fazer esse rolê solo não, cara, porque eu vou junto com você. Para mim, a gente já pode limar a carretera austral, porque o Canadá é o nosso destino, é a nossa nova aventura. Ele falou, mas por que, cara? Como assim? Você vai comigo pro Canadá? Claro que eu quero que você vá, mas você aceitou fácil demais, eu nem convidei, você tá indo. Eu falei, porque eu tenho uma história com o Canadá. A Ana Paula e eu, a gente teve a oportunidade de fazer 2 viagens pro Canadá já, uma em 2009, junto com o meu sogro milanês e a minha sogra, que já não tá mais entre nós e deixa uma saudade enorme, a Vanderly. A gente pôde estar naqueles dias ali em 2009 conhecendo a costa leste canadense e aquelas grandes cidades, que são cidades maravilhosas canadenses, Montreal, Ottawa, a capital, Quebec, a cidade mais francesa do Canadá, Toronto, Niagara Falls. E a gente amou tanto o Canadá que 2 anos depois, a gente em 2011 volta mais uma vez com o meu sogro, minha sogra, Ana Paula, e a gente volta para o Canadá, mas agora dessa vez para fazer a costa oeste canadense. Então a gente desce em Calgary, sobe as Rochosas e ali nas Montanhas Rochosas conhece Banff, conhece Jasper, desce Kamloops, depois passa por Vancouver, Vitória, enfim. Uma viagem muito curiosa, a gente colocou o carro na estrada e não tem jeito melhor para você conhecer um país, uma nação, uma cultura, uma sociedade, que não seja colocando um carro ou mesmo uma moto na estrada. Então, essa é a minha história prévia com o Canadá e eu conto essa história para o Antônio e falo, cara, a gente é apaixonado pelo Canadá, Antônio. Para você ter uma noção, aqui em casa a gente fala assim, se um dia der um apocalipse muito doido, a gente tiver que apertar um botão vermelho e sair correndo do Brasil, é pro Canadá que a gente vai. Então esse é o tamanho do carinho que a gente tem pelo Canadá. E Antônio, eu não vou perder a oportunidade de fazer essa expedição com você. Agora só falta convencer o Corival. Então a gente, naquela semana, a gente chama o Corival, faz uma chamada com ele e conversa. Cori, o lance é o seguinte, cara, se prepara aí porque a carretera austral tá cancelada. Agora a gente tem uma nova aventura. Uma aventura completamente diferente do que a gente estava imaginando. A gente vai pro Canadá, hein? Você tá dentro, Cori? Aí ele passa a mão na cabeça assim e fala, deixa eu falar com a Pamela. Pamela é a esposa dele. E aí, um dia depois, ele manda, galera, é só a gente entender melhor como é que vai ser essa expedição, mas eu tô dentro, eu não perco por nada esse tempo com vocês. E assim, a gente resolveu, eu, Antônio e Corival, que a gente estaria realizando essa expedição que você agora está convidado para participar com a gente, a Expedição Canadá. Uma expedição extraordinária, por um lugar, um país que, meu Deus do céu, você vai desfrutar junto com a gente aqui nessa expedição. Eu sou Hugo Della Rosa, sou empresário, sou pastor, sou casado com a Ana Paula, pai do Gael, de 10 anos, e do Matheus, de 3 anos. Sou muito feliz vivendo a aventura da vida. O meu negócio andando de moto não é a moto em si, apesar de ser apaixonado por moto. A minha paixão maior é por essa aventura da alma masculina que se coloca nas estradas, que se coloca muitas vezes em risco, sob perrengue, mas que tem todo esse planejamento, esse preparo, essa concentração, a disciplina para poder realizar uma aventura, porque faz parte da gente, do homem, esse lance de viver uma aventura. E essa é a minha grande paixão, me colocar à disposição da aventura, em cima da terra, debaixo do céu, pedindo que Deus guarde, mas sempre à disposição para que novas histórias sejam contadas. Esse sou eu, hoje eu tenho 41 anos de idade e, de verdade, a aventura está só começando. Mais uma vez a gente viaja e eu quero que você, que ainda não conhece, conheça pelas palavras deles mesmos os meus 2 companheiros, esses grandes amigos que fizeram essa viagem comigo para o Canadá. Tá aí, Antônio e Corival, por eles mesmos. Meu nome é Antônio Henrique Candeias, moro em Itaipava, Rio de Janeiro, tenho 70 anos praticamente, faço daqui a pouquinho. Eu sou Corival Castro, tenho quase 64 anos, sou de Goiânia, sou médico de Goiânia. Agora não falta mais nada, você já me conhece, conhece o Antônio, o Corival, e tá sabendo que essa é a equipe que vai para a estrada em uma nova aventura.
Seja muito bem-vindo à Expedição Canadá. Mais uma expedição começando agora. Rolê canadense. Muito bom, velho. Vamos embora pro Canadá então. Um ano de preparo. Chegou a hora. Tamo junto. Vamos pra cima. Agora é a hora. Até o arroz secar, vambora. Até o arroz secar. Finish. Finally. Bye-bye. Expedição Canadá começando agora. Vem na garupa, vem com a gente. Que massa, velho. Pô, rodar de moto em Chicago, cara. Que é isso, cara? Que experiência é essa, velho? Cara, tô muito feliz. Bem-vindos ao Canadá, bem-vindos ao estado de Ontário, o primeiro estado que a gente cruza aqui nessa jornada, nessa expedição pelo Canadá. Tamo junto, valeu! Amanheceu frio e com chuva.